Eu nunca vou esquecer daquele dia. Foi numa terça-feira, por volta das 14h. Eu estava voltando da minha consulta médica de rotina. Sabe como é, depois dos 60 a gente tem que ficar de olho nessas coisas. O médico tinha me liberado bem mais cedo do que eu esperava, então resolvi almoçar antes de voltar para casa. Minha esposa, a Mariana, tinha avisado que ia passar o dia todo na casa da irmã dela, então eu estava sem pressa nenhuma. Parei o carro ali perto daquele restaurante italiano que eu costumava ir com frequência. Não é nada muito chique, mas a comida é boa e o atendimento sempre foi decente. Entrei pela porta da frente e já de cara senti aquele cheiro de alho e manjericão que me abriu o apetite. O garçom veio me receber, mas eu pedi para escolher minha própria mesa. Gosto de sentar num canto mais reservado, longe da janela e do movimento. Foi quando eu virei para a esquerda, olhando para as mesas do fundo, que eu vi ele. Meu filho, o Ricardo, sentado numa mesa de canto, bem escondida, quase no corredor que leva para os banheiros. E ele não estava sozinho. Tinha uma mulher com ele. Uma mulher que definitivamente não era a Patrícia, minha nora. Essa mulher era morena, cabelo longo e ondulado caindo pelas costas, vestido vermelho bem justo. A Patrícia é loira, cabelo curto e sempre se veste de forma bem mais discreta. Meu coração deu aquele aperto no peito. Sabe quando você vê algo que seu cérebro demora uns segundos para processar? Foi exatamente isso. Eles estavam completamente absortos um no outro. O Ricardo segurava a mão dela por cima da mesa, e os dois estavam sorrindo daquele jeito que não deixa dúvida nenhuma sobre o que está acontecendo. Não era uma reunião de trabalho. Não era uma conversa casual com uma colega. Era algo bem diferente disso. Meu primeiro instinto foi virar e sair dali imediatamente. Mas algo me segurou no lugar. Pode parecer estranho, mas eu precisava ter certeza do que eu estava vendo. Precisava confirmar que não era minha cabeça pregando peças em mim, que não era algum cara parecido com meu filho. Afinal, eu tô ficando velho, a vista já não é mais a mesma, né? Mas não. Era ele mesmo. O Ricardo. Meu filho de 32 anos, casado há 5 anos com a Patrícia, pai da minha netinha de 3 anos, a Sofia. Minha princesinha, meu xodó, minha razão de acordar de bom humor todos os dias. O garçom ainda estava esperando minha resposta sobre a mesa. Eu disse que tinha mudado de ideia, que ia levar comida para a viagem. Ele acenou com a cabeça e me levou até uma mesa mais perto da entrada, me entregou o cardápio. Eu pedi qualquer coisa, nem me lembro direito o que. Minha cabeça estava completamente focada naquela cena lá no fundo. Dá para vocês entenderem o turbilhão que estava passando pela minha cabeça? Eu criei aquele menino. Ensinei ele sobre honestidade, sobre respeito, sobre família. Eu e a Mariana sempre fomos um exemplo de casamento sólido. 40 anos juntos, com altos e baixos, claro, mas sempre juntos, sempre fiéis um ao outro. E agora eu estava vendo meu filho, meu único filho, traindo a esposa dele daquele jeito descarado, em pleno meio do dia, num restaurante que não era nem tão longe assim de onde ele morava. A mulher levantou a mão e acariciou o rosto dele. Ele fechou os olhos e sorriu. Depois ela se inclinou para frente e sussurrou algo no ouvido dele. Os dois riram. Riram alto. Um riso de cumplicidade, de intimidade. Não era a primeira vez que eles se encontravam, isso era óbvio. Tinha uma familiaridade ali que deixava claro que aquilo já vinha acontecendo há um tempo. Eu fiquei ali, fingindo olhar para o celular, enquanto processava tudo. Parte de mim queria ir até lá, bater na mesa e perguntar o que diabos ele achava que estava fazendo. Mas outra parte, a parte mais racional, me dizia para ficar quieto, para observar, para entender a situação antes de tomar qualquer atitude. O garçom trouxe meu pedido embalado numa sacola térmica. Paguei em dinheiro e saí de lá sem olhar para trás. Meu filho nem sequer me viu. Ele estava ocupado demais com aquela mulher para notar qualquer coisa ao redor. Entrei no carro e fiquei ali sentado por uns bons 10 minutos, só olhando pro nada. A comida estava no banco do passageiro, esfriando, mas eu não tinha o menor apetite. Tudo o que eu conseguia pensar era na Patrícia.
Na menina doce e dedicada que tinha entrado para nossa família 5 anos atrás. Na forma como ela cuidava da Sofia, como ela sempre tratou a mim e a Mariana com tanto carinho e respeito. A Patrícia tinha 28 anos quando se casou com o Ricardo. Ela era professora de educação infantil, trabalhava num colégio ali perto da casa deles. Uma menina esforçada, de família simples, que sempre sonhou em constituir uma família. Quando ela engravidou da Sofia, a felicidade dela era visível. Ela literalmente brilhava. E o Ricardo? Bem, ele sempre foi meu orgulho. Formado em engenharia civil, trabalhava numa empresa grande, ganhava bem. Tinha construído uma vida estável, uma família bonita. Ou pelo menos era o que eu pensava. Liguei o carro e dirigi para casa em piloto automático. Não conseguia parar de pensar. Será que a Patrícia sabia? Será que ela desconfiava de alguma coisa? E a pequena Sofia, como ela ia lidar com uma separação dos pais? Ela era tão novinha, tão inocente. Quando cheguei em casa, guardei a comida na geladeira e sentei no sofá da sala. A casa estava em silêncio. A Mariana ainda não tinha voltado. Melhor assim. Eu precisava de tempo para pensar, para decidir o que fazer com aquela informação que agora pesava como uma pedra no meu peito. Peguei meu celular e comecei a rolar as fotos da família. Tinha várias do último aniversário da Sofia, há 2 semanas. O Ricardo e a Patrícia estavam lá, sorrindo, abraçados, parecendo o casal perfeito. A Patrícia tinha feito uma festa linda para a menina, tinha decorado tudo com o tema da princesa favorita da Sofia, tinha feito bolo com as próprias mãos. E o Ricardo? Ele estava lá, tirando fotos, brincando com a filha, beijando a esposa. Como é que um homem faz isso? Como é que ele consegue manter essa fachada de família feliz enquanto por trás está traindo a esposa? Essa era uma pergunta que não saía da minha cabeça. As horas foram passando. Eu tentei assistir televisão, tentei ler um livro, mas nada prendia minha atenção. Minha cabeça voltava sempre para aquela cena no restaurante. Os dois sorrindo, de mãos dadas, completamente alheios ao mundo ao redor. E o pior é que parte de mim ainda estava tentando encontrar uma explicação alternativa. Talvez fosse só uma amiga. Talvez fosse só um almoço inocente. Mas eu sabia que estava me enganando. Aquilo não era inocente. Nem de longe. A Mariana chegou em casa lá para 6 da tarde. Ela estava de bom humor, contando sobre o dia que tinha passado com a irmã, sobre os planos que elas estavam fazendo para uma viagem. Eu escutei tudo em silêncio, acenando com a cabeça nos momentos certos, mas minha mente estava em outro lugar completamente diferente. Ela percebeu que tinha algo errado. 40 anos de casamento ensina a gente a ler o outro como um livro aberto. Tá tudo bem, amor? Ela perguntou, colocando a mão no meu ombro. Tá sim, eu menti. Só um pouco cansado da consulta de hoje. Ela não insistiu, mas continuou me observando com aquele olhar preocupado que eu conhecia tão bem. Eu não podia contar para ela. Não ainda. Precisava ter certeza, precisava entender melhor a situação antes de jogar essa bomba no colo dela. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Ficava revirando na cama, olhando pro teto, tentando decidir qual seria meu próximo passo. Contar para Patrícia? Confrontar o Ricardo diretamente? Fingir que não vi nada? Todas as opções pareciam terríveis de alguma forma. No dia seguinte, decidi que precisava de mais informações. Não podia tomar uma decisão baseada apenas naquele único encontro. Então comecei a prestar mais atenção nas coisas. Nos detalhes. Nas pequenas mentiras que provavelmente sempre estiveram lá, mas que eu nunca tinha notado. O Ricardo sempre foi de trabalhar até tarde. Pelo menos era o que ele dizia. Mas agora, pensando bem, ele tinha passado a trabalhar até tarde com muito mais frequência nos últimos 6 meses. Toda semana tinha reunião, tinha cliente importante, tinha projeto urgente. E a Patrícia? Ela aceitava tudo numa boa, cuidando da Sofia sozinha, preparando o jantar, esperando o marido chegar. 2 dias depois do incidente no restaurante, eu resolvi fazer uma visitinha surpresa na casa deles. Era uma quinta-feira à tarde,
por volta das 5 horas. Eu sabia que a Patrícia chegava do trabalho por volta desse horário e queria conversar com ela sozinha, sem o Ricardo por perto. Toquei a campainha e esperei. Escutei os passinhos da Sofia correndo até a porta e depois a voz da Patrícia dizendo para ela esperar que a mamãe ia abrir. Seu Nelson, ela disse, surpresa mas sorrindo. Que surpresa boa! Entre, entre! A Sofia veio correndo e pulou nos meus braços. Vovô! Vovô! Eu a peguei no colo e dei um beijo na bochecha rosada dela. Como tá a minha princesinha? Eu tô bem. A mamãe disse que a gente vai fazer biscoito. Que delícia, eu disse, entrando na casa. Posso ajudar. Passamos a tarde seguinte fazendo biscoitos. Bem, a Patrícia e a Sofia fizeram os biscoitos, eu mais atrapalhou do que ajudou, mas foi bom para observar, para conversar, para tentar entender como estava a situação dela. A Patrícia parecia cansada. Ela sorria, brincava com a Sofia, mas eu via algo nos olhos dela. Uma tristeza sutil, uma preocupação que ela tentava esconder. Será que ela sabia? Ou será que ela apenas sentia que algo estava errado, mesmo sem ter provas? E o Ricardo? Eu perguntei, tentando soar casual. Tá trabalhando muito? Ah, sim, ela suspirou. Tem sido puxado. Ele chega em casa cada vez mais tarde. Às vezes só depois das 10 da noite. E você? Como tá lidando com isso tudo sozinha? Ela deu de ombros, mexendo a massa dos biscoitos. A gente faz o que pode, né? Ele tá construindo nossa vida, nossa segurança financeira. É um sacrifício necessário. Sacrifício necessário. As palavras ecoaram na minha cabeça. Ela não fazia ideia de que tipo de sacrifício o marido dela realmente estava fazendo. E vocês estão bem? Vocês dois, como casal. Ela parou de mexer a massa e me olhou. Por um momento, vi algo passar pelos olhos dela. Dúvida. Medo. Mas ela rapidamente voltou a sorrir. Tamo sim. Por que a pergunta? Só curiosidade de pai, eu disse. Quero ter certeza que meu filho tá cuidando bem de você e da minha neta. Ele cuida sim, ela disse, mas havia uma hesitação na voz dela que não passou despercebida. Fiquei lá até o Ricardo chegar, por volta das 8:30. Ele ficou surpreso de me ver, mas disfarçou bem. Pai, o que traz você aqui? Vim visitar minha neta, eu disse, observando cada detalhe da reação dele. E também estava com saudade de vocês. Ele sorriu e veio me abraçar. Cheirava a perfume feminino. Não era o perfume da Patrícia. Eu conhecia o perfume que ela usava. Tinha dado um de Natal para ela ano passado. Esse era diferente. Mais forte, mais marcante. Meu estômago se revirou, mas mantive a compostura. Jantamos juntos, conversamos sobre amenidades e eu fui embora por volta das 10. No caminho para casa, tive que parar o carro porque estava tremendo demais para dirigir. A raiva que eu sentia era algo visceral, algo que tomava conta de todo o meu corpo. Como ele tinha coragem! Como ele tinha coragem de chegar em casa cheirando a outra mulher, beijar a esposa, abraçar a filha e fingir que estava tudo bem. Nos dias seguintes, comecei a fazer algo que nunca pensei que faria, seguir meu próprio filho. Eu sei que parece loucura, mas eu precisava de certeza absoluta antes de fazer qualquer coisa. Precisava saber a extensão da traição, precisava entender se era só um caso passageiro ou se era algo mais sério. Numa terça-feira à tarde, estacionei meu carro perto do prédio onde ele trabalhava e esperei. Às 5:30, vi ele sair. Mas ao invés de ir pro estacionamento onde ficava o carro dele, ele começou a caminhar pela rua. Eu saí do carro e o segui a uma distância segura. Ele entrou num café. Pediu algo no balcão e sentou numa mesa perto da janela. 10 minutos depois, a mulher do restaurante chegou. A mesma do cabelo longo e ondulado, vestido vermelho. Hoje ela estava de calça jeans e blusa branca, mas era ela, sem dúvida nenhuma. Eles se cumprimentaram com um beijo. Não foi um beijo na bochecha, não. Foi um beijo de casal,
demorado, íntimo. Depois sentaram um de frente pro outro, conversando animadamente, sorrindo, completamente à vontade. Eu fiquei ali parado do outro lado da rua, observando através da vitrine do café. Fiquei ali por mais de 1 hora. Vi quando ele pegou na mão dela. Vi quando ela mostrou algo no celular e os dois riram. Vi quando ele se levantou, deu a volta na mesa e a abraçou por trás, beijando o pescoço dela. Não era um caso passageiro. Isso era um relacionamento. Isso tinha todas as características de um namoro paralelo, de uma vida dupla sendo vivida pelo meu filho. Voltei pro carro e fui embora antes que eles saíssem do café. Cheguei em casa e contei tudo para Mariana. Não dava mais para segurar aquilo sozinho. Precisava dividir esse peso com alguém. Ela ficou em choque. Chorou. Ficou revoltada. Passou pelas mesmas fases que eu tinha passado: negação, raiva, tristeza, mais raiva. E no final, chegamos à mesma conclusão: precisávamos confrontar o Ricardo. Mas não sem antes falar com a Patrícia. Ela merecia saber. Ela merecia ter a chance de decidir o que fazer com aquela informação. Afinal, era a vida dela que estava sendo destroçada por aquilo. Marcamos de ir na casa deles numa sexta-feira à noite. A Mariana ligou antes e disse que precisávamos conversar sobre algo importante, algo que não podia ser por telefone. A Patrícia ficou preocupada, mas concordou. Quando chegamos lá, o Ricardo não estava. Tinha reunião de última hora com cliente importante. Claro, provável que tivesse saído com a amante dele. Sentamos na sala, e a Sofia estava dormindo no quarto dela. Era só nós três. A Mariana, eu e a Patrícia. E eu não sabia nem por onde começar. O que está acontecendo? Patrícia perguntou, visivelmente nervosa. Vocês estão me assustando. Eu respirei fundo. Patrícia, o que eu vou te contar agora vai ser difícil de ouvir. Mas você precisa saber. Ela ficou pálida. É sobre o Ricardo, né? A pergunta me pegou de surpresa. Você desconfia de algo? Ela abaixou a cabeça e as lágrimas começaram a cair. Eu não queria acreditar. Mas eu sabia. No fundo, eu sempre soube que tinha algo errado. A Mariana se levantou e foi sentar ao lado dela, colocando o braço em volta dos ombros da nora. Conta pra gente, querida. Conta o que você sabe. E então a Patrícia desabafou. Ela tinha notado as coisas mudando há cerca de 6 meses. O Ricardo tinha ficado distante, frio. Ele mal tocava nela. Sempre tinha desculpas para não fazer nada em família. Sempre tinha trabalho. Sempre tinha compromisso. O celular dele vivia com senha, coisa que ele nunca tinha tido antes. Ele saía da sala sempre que recebia ligação. Chegava em casa cheirando a perfume diferente. Mas eu não queria acreditar, ela disse entre soluços. Eu não queria que fosse verdade. Eu tentei conversar com ele algumas vezes, mas ele sempre negava. Dizia que eu estava louca, que eu estava paranoica. Disse que era o estresse do trabalho, que as coisas iam melhorar. Mas nunca melhoraram. Só pioraram. Patrícia, eu disse devagar. Eu vi ele. Há uma semana, eu entrei num restaurante por acaso e vi ele com uma mulher. Não era um almoço de trabalho. Era algo romântico. Ela assentiu, como se já soubesse. Como ela é. Morena, cabelo longo, bonita, eu disse, sentindo cada palavra como uma punhalada. Eles pareciam bem íntimos. É ela então, Patrícia sussurrou. A Fernanda. Você conhece ela? A Mariana perguntou, surpresa. Ela trabalha na mesma empresa que ele. Ele me apresentou ela numa festa da empresa há uns 8 meses. Disse que ela era da equipe dele, que eram só colegas. Mas eu vi a forma como ela olhava para ele. E a forma como ele olhava para ela. Eu sabia. O silêncio que seguiu foi devastador. Ali estava uma mulher jovem, mãe de uma criança pequena, descobrindo oficialmente que suas suspeitas eram reais. Que seu casamento era uma mentira.
Que o homem com quem ela tinha prometido passar o resto da vida estava com outra. O que você vai fazer? Eu perguntei. Ela limpou as lágrimas e respirou fundo. Quando ela olhou para mim, vi uma determinação nos olhos dela que não estava ali antes. Vou confrontar ele. Hoje à noite, quando ele chegar. E vou exigir que ele escolha. Ou é a família dele, ou é ela. Não existe meio termo. A Mariana e eu ficamos com ela até tarde da noite, esperando o Ricardo chegar. Ele chegou quase à meia-noite, e pelo jeito que entrou, não esperava nos ver ali. Pai? Mãe? O que vocês ainda estão fazendo aqui? Senta, eu disse, e não foi um pedido. Foi uma ordem. Ele olhou para Patrícia, que estava sentada no sofá com os braços cruzados, o rosto marcado pelas lágrimas, mas com uma expressão dura. O que está acontecendo? Ele perguntou, mas já dava para ver pelo jeito dele que ele sabia que tinha sido descoberto. Ricardo, Patrícia começou, e a voz dela estava surpreendentemente firme. Eu vou te fazer uma pergunta, e eu quero a verdade. Você está tendo um caso com a Fernanda? O silêncio que seguiu foi resposta suficiente. Mas ele tentou negar mesmo assim. Patrícia, que absurdo é esse? Claro que não. Quem colocou essa ideia na sua cabeça? Eu vi você, eu disse, me levantando do sofá. Vi você com ela no restaurante. Vi vocês de mãos dadas. Vi vocês se beijando. Não adianta negar, Ricardo. Ele olhou para mim com uma expressão que misturava raiva e medo. Você me seguiu. Eu estava almoçando e te vi por acaso, eu respondi. Mas depois disso, sim, eu te segui. Precisava ter certeza antes de falar qualquer coisa. E agora eu tenho certeza. Você está traindo sua esposa. Você está destruindo sua família. Pai, você não entende. Não entendo o quê? Eu gritei, e foi a primeira vez em anos que eu levantei a voz para o meu filho. Não entendo como você consegue chegar em casa, beijar sua filha, dormir ao lado da sua esposa, sabendo que passou o dia com outra mulher? Não entendo como você consegue olhar nos olhos da Patrícia e mentir descaradamente. Chega, Patrícia disse, levantando a mão. Ricardo, eu não quero ouvir desculpas. Eu não quero ouvir justificativas. Eu só quero saber uma coisa. Você ama ela? Ele hesitou. E naquela hesitação, vi tudo o que eu precisava saber. Ele amava a outra. Não era só sexo, não era só uma aventura. Ele tinha se apaixonado por ela. Ele começou, mas as palavras não saíam. Responde. Patrícia exigiu. Você ama ela? Eu não sei, ele finalmente disse, e isso foi pior do que um sim. Eu tô confuso. Eu não planejei que isso acontecesse. Só aconteceu. Essas coisas não só acontecem, Ricardo, a Mariana disse, falando pela primeira vez desde que ele chegou. Você fez escolhas. Você escolheu trair sua esposa. Você escolheu mentir. Você escolheu colocar sua satisfação pessoal acima da sua família. E a Sofia? Eu perguntei. Você pensou na sua filha enquanto estava fazendo essas escolhas? Ele abaixou a cabeça, sem conseguir olhar para nenhum de nós. Eu sou um idiota. Eu sei. Eu estraguei tudo. Você tem razão, Patrícia disse, levantando do sofá. Você estragou tudo mesmo. E agora você vai ter que lidar com as consequências. Eu quero que você saia de casa. Hoje. Agora. Pegue suas coisas e vá embora. Patrícia, por favor. Não, ela o cortou. Não tem mais conversa. Não tem mais chance. Você acabou com isso. Você acabou com nossa família. E eu não vou deixar a Sofia crescer vendo o pai dela tratando a mãe dela como uma idiota. Ele tentou argumentar, tentou pedir outra chance, mas a Patrícia se manteve firme. E eu e a Mariana ficamos ali, apoiando ela, mostrando que ela não estava sozinha. O Ricardo fez as malas naquela mesma noite. Vi meu filho saindo da própria casa com 2 malas nas mãos, os olhos vermelhos, completamente destruído. Parte de mim queria consolá-lo, porque afinal ele era meu filho.
Mas a parte maior de mim não conseguia sentir nada além de decepção e raiva. Depois que ele saiu, ficamos com a Patrícia até ela adormecer no sofá da sala. A Sofia continuava dormindo, alheia a tudo o que tinha acontecido, ainda vivendo no mundo inocente onde o papai e a mamãe eram felizes para sempre. Eu e a Mariana voltamos para casa de madrugada, cansados e emocionalmente esgotados. No caminho, ela segurou minha mão e disse: "Você fez a coisa certa. Você protegeu a Patrícia e a Sofia." Eu não sei se fiz a coisa certa, eu admiti. Só sei que não podia ficar calado vendo aquilo acontecer. Os dias seguintes foram difíceis. O Ricardo tentou ligar várias vezes, mas eu não atendia. Não estava pronto para falar com ele. Não sabia se algum dia ia estar pronto. A Patrícia entrou com o pedido de divórcio 2 semanas depois. Ela também pediu guarda total da Sofia, alegando que o Ricardo tinha quebrado o contrato de confiança do casamento. Ele não contestou. Na verdade, ele assinou todos os papéis sem reclamar, talvez porque soubesse que não tinha argumento nenhum a seu favor. A Fernanda, soube depois, também era casada. Quando o marido dela descobriu o caso, virou um escândalo na empresa onde eles trabalhavam. Ela foi transferida para outra filial em outro estado. E o Ricardo? Bem, ele pediu demissão. Não conseguia mais trabalhar lá depois de tudo o que aconteceu. Ele alugou um apartamento pequeno perto da casa da Patrícia. Ela permitia que ele visse a Sofia aos finais de semana, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. A menina era nova demais para entender completamente o que tinha acontecido, mas ela sentia. Ela perguntava por que o papai não morava mais com elas, porque o papai só vinha visitá-la às vezes. 3 meses depois da separação, o Ricardo finalmente me procurou. Apareceu na minha casa numa tarde de sábado, sem avisar. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos. "Pai", ele disse quando abri a porta. "Eu preciso falar com você." Eu queria fechar a porta na cara dele. Queria gritar. Queria fazer ele sentir uma fração da dor que ele tinha causado. Mas não fiz nada disso. Só dei um passo pro lado e deixei ele entrar. Sentamos na sala, e o silêncio entre nós era pesado, sufocante. A Mariana estava na casa da irmã, então éramos só nós dois. "Eu estraguei tudo", ele começou, e a voz dele estava cheia de arrependimento. "Eu perdi minha família. Perdi meu emprego, perdi o respeito das pessoas que eu amo. E tudo por quê? Por uma ilusão. Por algo que eu achei que era amor, mas que no final não era nada." "E a Fernanda?" Eu perguntei, minha voz dura. "Acabou." Ela voltou pro marido, tentou consertar o casamento dela. E eu? Eu fiquei sozinho com as consequências das minhas escolhas. "Você acha que eu tenho pena de você?" Eu perguntei. "Você acha que eu vou te consolar e dizer que tá tudo bem?" "Não", ele disse, balançando a cabeça. "Eu não vim aqui para isso. Eu vim porque eu preciso que você saiba que eu me arrependo. Todos os dias, eu me arrependo. Toda noite, eu deito na cama e penso em como eu joguei fora a coisa mais importante da minha vida." "A Patrícia era uma mulher incrível", eu disse. "Ela te amava de verdade. Ela construiu uma vida com você. E você destruiu tudo isso." "Eu sei", ele sussurrou, e vi lágrimas descendo pelo rosto dele. "E o pior é que eu não posso voltar atrás. Eu não posso desfazer o que eu fiz. Eu tenho que viver com isso pro resto da vida." "E vai", eu disse. "Você vai ter que viver sabendo que traiu a confiança de todo mundo que te amava. Sabendo que sua filha vai crescer em uma família quebrada por causa das suas escolhas." Ele chorou. Chorou como uma criança. E parte de mim queria abraçá-lo, porque ele era meu filho e eu o amava, apesar de tudo. Mas eu não podia fazer isso. Não ainda. Talvez nunca. "O que você quer de mim, Ricardo?" Eu finalmente perguntei. "Eu quero que você me perdoe", ele disse. "Eu sei que não mereço, mas eu preciso. Eu preciso saber que um dia você vai conseguir me perdoar." Eu suspirei e olhei para ele.
Pro homem que eu tinha criado, que eu tinha ensinado tudo o que eu sabia sobre caráter e integridade. E que mesmo assim tinha escolhido esse caminho. Perdão não é algo que se dá de uma hora para outra, eu disse. Perdão é algo que se conquista. E você tem um longo caminho pela frente. Você precisa provar, não para mim, mas para você mesmo, que você pode ser um homem melhor. Você precisa provar para Sofia que, apesar dos seus erros, você ainda pode ser um bom pai para ela. Ele assentiu, limpando as lágrimas do rosto. E quanto a Patrícia, eu continuei. Você precisa respeitar as escolhas dela. Se ela não quiser te perdoar, se ela quiser seguir em frente com a vida dela, você tem que aceitar. Você não tem mais direito nenhum sobre ela. Eu sei, ele disse. Eu só quero que ela seja feliz, mesmo que não seja comigo. Nos meses seguintes, eu e o Ricardo começamos a reconstruir nosso relacionamento. Devagar, com muita conversa e muitas lágrimas. A Mariana demorou mais para perdoá-lo, mas eventualmente também conseguiu. A Patrícia, por outro lado, seguiu em frente com sua vida. Ela continuou morando na casa, trabalhando, cuidando da Sofia. E 6 meses depois da separação, ela começou a namorar de novo. Um professor da escola onde ela trabalhava. Um cara decente, honesto, que tratava ela com respeito e carinho. O Ricardo não lidou bem com isso no começo. Ver a ex-esposa dele feliz com outro homem foi difícil. Mas ele sabia que não tinha direito de reclamar. Ele tinha feito suas escolhas, e agora tinha que viver com elas. A Sofia se adaptou melhor do que qualquer um esperava. Ela tinha 2 lares agora, 2 rotinas. Passava a semana com a mãe e os finais de semana com o pai. E aos poucos, foi criando um novo normal para a vida dela. Hoje, 2 anos depois daquele dia no restaurante, as coisas tão diferentes. A Patrícia se casou de novo, e o novo marido dela é um paizão para Sofia. Eles são felizes juntos, e ver isso me enche de alegria. O Ricardo, ele se recuperou. Conseguiu um novo emprego, tá fazendo terapia, tentando ser uma pessoa melhor. Ele tem um bom relacionamento com a filha, e respeita os limites que a Patrícia estabeleceu. Nunca mais teve outro relacionamento sério. Acho que ele tá com medo de se machucar de novo, ou de machucar alguém. Nossa relação como pai e filho tá melhor, mas nunca vai ser como era antes. Aquela confiança inocente, aquela admiração que eu tinha por ele, tudo isso foi embora naquele dia no restaurante. Mas a gente aprendeu a construir algo novo. Algo baseado em honestidade e em aceitar que as pessoas cometem erros, às vezes erros terríveis, mas que ainda assim podem tentar ser melhores. E a Mariana? Ela é a matriarca da nossa família agora mais do que nunca. Ela mantém todo mundo junto, organiza os almoços de domingo onde todos se reúnem, incluindo a Patrícia e o novo marido dela. É estranho às vezes, ter todos ali juntos, mas é o que é. É nossa nova realidade. Quanto a mim, eu aprendi algumas coisas com tudo isso. Aprendi que às vezes a gente tem que fazer escolhas difíceis, mesmo quando elas envolvem as pessoas que a gente mais ama. Aprendi que ficar em silêncio nem sempre é a melhor opção. E aprendi que famílias são complicadas, imperfeitas, mas que no final é o amor que a gente tem uns pelos outros que nos mantém juntos. Aquele dia no restaurante mudou tudo. Mudou a vida da Patrícia, mudou a vida do Ricardo, mudou a vida da pequena Sofia. E mudou a minha também. Me forçou a encarar o fato de que meu filho não era perfeito, que ele era capaz de machucar profundamente as pessoas que amava. Mas também me mostrou que eu tinha força que eu não sabia que tinha. Força para fazer a coisa certa, mesmo quando era doloroso. Força para apoiar a Patrícia quando ela mais precisou. Força para não fechar os olhos para a verdade, por mais desconfortável que ela fosse. Às vezes, quando eu passo por aquele restaurante italiano, eu lembro daquele dia. Lembro do aperto no peito, do choque, da raiva. E eu me pergunto, e se eu não tivesse entrado ali? E se eu não tivesse visto? Será que o Ricardo teria continuado com a farsa? Será que a Patrícia teria descoberto eventualmente, ou será que teria vivido anos sem saber a verdade? Não tem como saber.
E no final, não importa. O que importa é que a verdade veio à tona. E mesmo que tenha sido doloroso, mesmo que tenha quebrado uma família, foi melhor do que viver uma mentira. A Sofia tem agora 5 anos. Ela é uma menina esperta, alegre, cheia de vida. Ela não lembra de como era antes, quando os pais ainda moravam juntos. Para ela, ter 2 casas é normal. Ter o papai num lugar e a mamãe noutro é como as coisas sempre foram. E talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor ela não carregar as memórias da separação, do choro, das discussões. Ela está crescendo em 2 lares cheios de amor, mesmo que sejam separados. E no final, acho que é isso que importa. Quanto ao restaurante, eu nunca mais voltei lá. Não consigo. Toda vez que penso em entrar naquele lugar, meu estômago se revira. Aquele lugar sempre vai estar associado com o dia que descobri a verdade sobre meu filho. Mas a vida continua. A gente levanta todo dia, enfrenta os desafios que aparecem e tenta fazer o melhor que pode. Eu tenho minha esposa ao meu lado, tenho minha neta que me enche de alegria e tenho um relacionamento em reconstrução com meu filho. Não é perfeito. Longe disso. Mas é real. É honesto. E depois de tudo o que aconteceu, eu valorizo a honestidade acima de qualquer coisa. Então sim, foi por acaso que eu entrei naquele restaurante. Mas o que aconteceu depois não foi acaso. Foram escolhas. Escolhas que eu fiz, escolhas que o Ricardo fez, escolhas que a Patrícia fez. E todas essas escolhas nos levaram até aqui. E aqui, apesar de tudo, tem espaço para recomeço. Tem espaço para perdão, eventualmente. Tem espaço para construir algo novo sobre os escombros do que foi destruído. Porque no final, a vida é isso. É sobre como a gente lida com as situações que não escolhemos, mas que nos são apresentadas. É sobre ter coragem para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. É sobre proteger as pessoas que amamos, mesmo que isso signifique magoar outras. E é sobre aprender a viver com as consequências das nossas escolhas, sabendo que cada ação tem um peso, cada decisão tem um resultado. Eu não sei se fiz tudo certo. Tem dias que eu me pergunto se deveria ter agido diferente, se deveria ter dado mais chances pro Ricardo, se deveria ter ficado quieto. Mas no final, eu olho para Patrícia, feliz com sua nova família. Eu olho para Sofia, crescendo saudável e amada. E eu sei que, apesar de tudo, eu fiz o que precisava ser feito. Porque às vezes, fazer a coisa certa não significa fazer a coisa mais fácil. Significa fazer a coisa que, no fundo, a gente sabe que é necessária. Mesmo que doa. Mesmo que mude tudo. E foi exatamente isso que eu fiz naquele dia, quando entrei por acaso num restaurante e vi meu filho com outra mulher. Eu não disse nada naquele momento. Mas depois eu disse tudo o que precisava ser dito. E isso fez toda a diferença. Mas deixa eu contar mais sobre o que aconteceu nos anos seguintes, porque a história não terminou ali. As consequências de tudo isso foram muito mais profundas do que eu imaginava naquele momento. Cerca de 1 ano depois da separação, a Patrícia me ligou num domingo de manhã. Ela parecia nervosa e pediu para conversar comigo pessoalmente, sozinha, sem a Mariana e sem o Ricardo. Disse que era importante. Fui até a casa dela naquela mesma tarde. O novo namorado dela, o Tiago, tinha levado a Sofia pro parque, então tínhamos privacidade para conversar. Ela me ofereceu café, e ficamos ali na cozinha, sentados à mesa onde tantas refeições em família tinham acontecido no passado. Seu Nelson, ela começou, mexendo nervosamente na xícara de café. Eu preciso te agradecer por tudo que você fez. Você não precisa me agradecer, eu disse. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, ela insistiu. Muita gente teria ficado do lado do filho, não importa o que ele tivesse feito. Muita gente teria me culpado. Teria dito que eu não estava sendo boa esposa suficiente, que se ele traiu foi porque faltava algo em casa. Mas você não. Você ficou do lado do que era certo. Eu segurei a mão dela por cima da mesa. Patrícia, você é parte da nossa família. Sempre vai ser.
Independente do que aconteceu entre você e o Ricardo, você é a mãe da minha neta, e eu te considero como uma filha. Ela começou a chorar, mas era um choro diferente. Não era de tristeza, era de alívio, de gratidão. Eu tenho medo, ela confessou. Tenho medo do futuro. Tenho medo de errar de novo, de escolher a pessoa errada, de fazer a Sofia sofrer. O Tiago parece um cara bom, eu disse. Ele é, ela concordou. Ele é maravilhoso com a Sofia, é carinhoso comigo, é tudo que o Ricardo nunca foi. Mas eu tenho medo de confiar de novo. Tenho medo de abrir meu coração completamente. Esse medo é normal, eu disse. Depois de tudo que você passou, seria estranho se você não tivesse medo. Mas não deixa esse medo te impedir de ser feliz. Você merece ser feliz, Patrícia. Você merece alguém que te valorize, que te respeite, que te ame de verdade. Conversamos por horas naquela tarde. Ela me contou sobre coisas que tinha guardado para ela mesma durante todo o casamento. Sobre como o Ricardo tinha começado a mudar depois que a Sofia nasceu, como ele tinha ficado distante, como ela tinha se sentido sozinha mesmo estando casada. Eu acho, ela disse em certo ponto, que ele nunca estava realmente pronto para ser pai, para ter uma família. Ele gostava da ideia, mas quando virou realidade, quando teve que acordar de madrugada com o bebê chorando, quando teve que abrir mão dos happy hours com os amigos, quando teve que priorizar a família ao invés da carreira, eu acho que ele não conseguiu lidar com isso. Suas palavras me fizeram pensar. Será que eu tinha falhado como pai? Será que eu não tinha preparado o Ricardo adequadamente para a vida adulta, para responsabilidades de ser marido e pai? Não fica se culpando, Patrícia disse, como se tivesse lido meus pensamentos. Você e a dona Mariana são pais incríveis. Vocês fizeram tudo certo. As escolhas do Ricardo são só dele. Ele é um adulto, e ele é responsável pelas próprias ações. Mas mesmo assim, a dúvida ficou. E continua até hoje. A gente sempre se pergunta onde foi que errou, o que podia ter feito diferente. Alguns meses depois dessa conversa, o Ricardo me procurou de novo. Dessa vez, ele queria me contar algo importante. Ele tinha começado a fazer terapia, coisa que eu tinha sugerido, mas que ele tinha resistido no começo. O terapeuta me fez perceber algumas coisas sobre mim mesmo, ele disse. Coisas que eu não queria admitir. Como que? Eu perguntei. Como o fato de que eu sempre fui egoísta. Sempre coloquei minhas necessidades, meus desejos, acima de tudo. Eu queria ser casado, mas não queria fazer os sacrifícios que um casamento requer. Eu queria ser pai, mas não queria abrir mão da minha liberdade. Eu queria ter tudo, e quando percebi que não podia, eu procurei for o que estava faltando. E a Fernanda? Eu perguntei. O que ela representava para você? Ele pensou por um momento antes de responder. Ela representava uma fuga, uma fantasia. Com ela, eu não tinha responsabilidades. Não tinha que acordar cedo para trocar fralda, não tinha que lidar com contas para pagar, não tinha que ouvir reclamação sobre deixar as meias jogadas no chão. Com ela, eu podia fingir que ainda era o Ricardo de antes, o cara sem compromissos, sem preocupações. Mas isso não era real, eu disse. Não. E eu percebi isso tarde demais. Quando a Patrícia me mandou embora, quando eu perdi minha família de verdade, foi aí que eu entendi o que eu tinha jogado fora. A Fernanda, ela também estava fugindo do próprio casamento, dos próprios problemas. A gente não se amava de verdade. A gente amava a ideia de um amor sem complicações, sem bagagem. Mas isso não existe. Todo relacionamento tem complicações, tem bagagem. E quando a nossa fantasia virou realidade, quando a gente teve que lidar com as consequências reais das nossas ações, tudo desmoronou. Foi a primeira vez que eu vi o Ricardo realmente entendendo a magnitude do que ele tinha feito. Não era só sobre ter traído a Patrícia. Era sobre ter traído a si mesmo, ter traído os valores que ele dizia acreditar, ter traído a família que ele dizia amar. E agora, eu perguntei, o que você vai fazer com essa compreensão? Agora, ele disse, eu vou tentar ser um homem melhor. Não para reconquistar a Patrícia,
porque eu sei que esse barco já navegou. Mas para mim mesmo. E principalmente pela Sofia. Ela merece ter um pai que ela possa admirar, respeitar. E eu vou passar o resto da vida tentando ser esse pai. E para crédito dele, ele tem tentado. Ele nunca falta com a pensão, nunca cancela os finais de semana com a Sofia, sempre aparece nas apresentações da escola, nos aniversários, nas festas. Ele se tornou um pai presente, mesmo não morando mais com a filha. A Mariana levou mais tempo para perdoar o Ricardo do que eu. Ela ficou magoada de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Para ela, o Ricardo não tinha traído só a Patrícia, ele tinha traído toda a família, todos os valores que a gente tinha tentado incutir nele. Como eu vou olhar para ele da mesma forma? Ela me perguntou uma noite, deitados na cama. Como eu vou confiar nele de novo? Você não vai, eu disse honestamente. Pelo menos não da mesma forma. Mas você pode construir um novo tipo de confiança, baseada não no filho idealizado que você pensava que ele era, mas no homem real que ele é, com todos os defeitos e erros. Ela chorou naquela noite. Chorou pela perda da inocência, pela perda da imagem perfeita que ela tinha do filho. E eu chorei com ela, porque eu sentia o mesmo. Mas com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar. Não desapareceram completamente, nunca vão desaparecer. Mas viraram cicatrizes, lembretes do que aconteceu, mas não mais tão dolorosas. Os almoços de domingo viraram tradição. Todo domingo, às 14h, a família se reúne. Eu, a Mariana, o Ricardo, a Patrícia, o Tiago e, claro, a Sofia. É estranho. É, especialmente nos primeiros meses, quando a tensão era tão palpável que dava para cortar com uma faca. Mas aos poucos, a gente foi encontrando um ritmo, um jeito de coexistir. O Ricardo e o Tiago desenvolveram uma relação cordial. Não são amigos, provavelmente nunca vão ser, mas se respeitam. E o Ricardo, para surpresa de todos, foi o primeiro a admitir que o Tiago era um homem bom, que tratava a Patrícia do jeito que ela merecia ser tratada. Eu tenho ciúmes? O Ricardo me confessou uma vez. Claro que tenho. É difícil ver outro homem no lugar que deveria ser meu. Mas eu sei que eu perdi esse direito. Eu que estraguei tudo. E se a Patrícia encontrou alguém que a faz feliz, então eu só posso ficar feliz por ela. A maturidade que ele demonstrou nesse aspecto me surpreendeu. Talvez ele realmente tivesse crescido com tudo isso. Talvez a dor da perda tenha finalmente o ensinado o valor do que ele tinha. A Sofia, agora com 5 anos, chama o Tiago de tio Tiago. Ela sabe que o Ricardo é o pai dela, mas o Tiago tem um lugar especial no coração dela também. E ver como ela transita entre os dois mundos com tanta facilidade é ao mesmo tempo lindo e triste. Lindo porque mostra que ela tá bem, que ela tá se adaptando. Triste porque ela nunca vai conhecer o que é ter uma família tradicional, unida. Mas quem sou eu para julgar, né? Família vem em todas as formas e tamanhos. E talvez uma família quebrada mas honesta seja melhor do que uma família intacta mas construída sobre mentiras. Uma coisa que mudou muito em mim depois de tudo isso foi minha visão sobre relacionamentos. Eu sempre acreditei que casamento era para a vida toda, que não importava o que acontecesse, você tinha que fazer dar certo. Meus pais eram assim, casados até o fim, mesmo quando o casamento não era feliz. Mas ver o que a Patrícia passou me fez repensar isso. Às vezes, terminar um relacionamento é a coisa mais saudável que você pode fazer. Às vezes, insistir num casamento ruim faz mais mal do que bem, especialmente quando tem crianças envolvidas. A Sofia não precisava crescer num ambiente de tensão, de discussões sussurradas, de pais que mal se olhavam. Ela não precisava aprender que amor é sobre aguentar, sobre sofrer em silêncio. Ela merecia ver o que era um relacionamento saudável, mesmo que significasse ter que dividir o tempo entre 2 casas. E o exemplo que ela tem agora, com a Patrícia e o Tiago, é infinitamente melhor do que o que ela teria se o casamento dos pais tivesse continuado. Ela vê carinho, vê respeito, vê parceria. Ela vê como um homem deve tratar uma mulher, como um relacionamento deve ser. O Ricardo também aprendeu lições importantes. Ele me disse uma vez que,
De certa forma, o fim do casamento dele foi o melhor presente que ele podia ter recebido, porque o forçou a olhar para si mesmo, a lidar com suas falhas, a crescer como pessoa. Se a Patrícia tivesse me perdoado, ele disse, se ela tivesse me dado outra chance, eu provavelmente teria voltado para os mesmos padrões. Eu teria prometido mudar, mas no fundo não teria mudado nada. Mas quando ela me cortou completamente, quando ela deixou claro que não havia volta, foi aí que eu realmente tive que encarar quem eu era. E não gostei do que vi. E isso me leva de volta àquele dia no restaurante. Aquele momento que mudou tudo. Eu poderia ter fingido que não vi nada, poderia ter seguido em frente com minha vida, deixado o Ricardo continuar com sua farsa. Muita gente teria feito exatamente isso. Não é da minha conta, eles diriam. Ele é adulto, sabe o que está fazendo. Mas eu não consegui. E não me arrependo disso, nem por um segundo. Porque sim, foi doloroso. Sim, destruiu uma família. Mas também abriu caminho para algo novo, algo mais saudável, algo mais honesto. A Patrícia tem agora uma chance de ser verdadeiramente feliz. O Ricardo tem a chance de se tornar uma pessoa melhor. A Sofia tem a chance de crescer vendo modelos saudáveis de relacionamento. E tudo isso só foi possível porque a verdade veio à tona. A verdade dói. Ela machuca, ela destrói, ela vira tudo de cabeça para baixo. Mas ela também liberta. Ela permite que a gente tome decisões baseadas na realidade, não em ilusões. Ela permite que a gente construa algo sólido, algo verdadeiro. Tem dias que eu penso em como seria se as coisas tivessem sido diferentes. Se o Ricardo nunca tivesse traído. Se ele tivesse sido feliz com o casamento dele. Se a Patrícia nunca tivesse sofrido dessa forma. Mas não adianta pensar no e se. A vida é o que é, e a gente tem que lidar com as cartas que nos são dadas. O que eu posso dizer, olhando para trás agora, é que todos nós sobrevivemos. Mais do que isso, todos nós crescemos. Eu cresci. Aprendi a lidar com decepções profundas, aprendi a perdoar sem esquecer, aprendi que amor não é sobre ser cego aos defeitos dos outros, mas sobre aceitar esses defeitos e ainda assim escolher amar. A Mariana cresceu. Ela aprendeu que seu papel de mãe não é proteger o filho das consequências das ações dele, mas apoiá-lo enquanto ele enfrenta essas consequências. Ela aprendeu que às vezes amor verdadeiro significa deixar alguém cair, para que eles possam aprender a se levantar sozinhos. O Ricardo cresceu. Ele aprendeu sobre responsabilidade, sobre consequências, sobre o verdadeiro significado de família. Ele aprendeu do jeito mais difícil possível, mas aprendeu. E a Patrícia? Ela cresceu mais do que qualquer um de nós. Ela passou de uma mulher que aceitava migalhas de afeto, que se contentava em ser a segunda opção, para uma mulher forte, confiante, que sabe o valor dela. Ela saiu de um casamento destruído e construiu uma vida nova, melhor. Ela é um exemplo de resiliência, de coragem. Então sim, aquele dia no restaurante foi horrível. Foi devastador. Foi o tipo de momento que a gente nunca esquece, que marca a gente para sempre. Mas também foi necessário. Foi o catalisador que trouxe mudanças que precisavam acontecer. E agora, anos depois, quando eu olho para minha família, essa família remendada, reconstruída, imperfeita mas real, eu sinto gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de não ficar em silêncio. Gratidão pelas lições aprendidas. Gratidão pelo amor que continua nos mantendo juntos, apesar de tudo. Porque no final, família não é sobre perfeição. É sobre estar presente. É sobre apoiar, mesmo quando é difícil. É sobre perdoar, mesmo quando dói. É sobre escolher uns aos outros, todos os dias, apesar de todos os erros e falhas. E isso é algo que todos nós, cada um à sua maneira, temos feito. Escolhendo aparecer nos almoços de domingo. Escolhendo ser civilizados, respeitosos. Escolhendo colocar a Sofia em primeiro lugar. Escolhendo construir algo novo sobre os destroços do que foi perdido. Não é o que eu imaginava quando criei meu filho. Não é o final feliz de conto de fadas que eu sonhava para ele. Mas é real. É honesto.
E talvez, no fim das contas, isso seja mais valioso do que qualquer fantasia. Então, quando eu passo por aquele restaurante hoje em dia, eu não sinto mais só dor. Eu sinto também uma estranha forma de paz. Porque aquele dia, por mais terrível que tenha sido, acabou levando todos nós para lugares melhores. Lugares mais verdadeiros. Lugares onde a gente pode ser quem realmente somos, sem máscaras, sem mentiras. E isso, meus amigos, é tudo que a gente pode realmente pedir dessa vida. Honestidade, verdade e a coragem para enfrentar ambas, não importa quão dolorosas sejam.